Bom, gente, bom dia, né? Estamos aqui para a nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula virtual, na verdade, de ensino religioso, direcionada à turma do nono ano. Sou o professor João Paulo, tá certo? Disciplinas de História, Religião e Geografia, tá bom? No momento, vai ser nossa oportunidade de estarmos aprendendo as coisas novas, né? Então, principalmente entrando nesse universo do EAD, mas tudo temporariamente, né? Quando essa pandemia passar, nós voltamos a ter nossas aulas presenciais, tá bom? Então vamos lá. Gente, vamos iniciando, né? Como eu acabei de falar, com a disciplina de ensino religioso aí com vocês. Nós vamos estudar um tema que está na apostila de vocês, que é o tema da imanência e transcendência de Deus. Então ele é um tema que mistura um pouco de religião, de filosofia. Então é bom a gente estar sempre atento, não é difícil, mas de vez em quando quer dar um nozinho na cabeça da gente. Como fundamento para esse tema, tá certo? Nós vamos estar pegando textos bíblicos. Por que textos bíblicos? Por conta que a nossa referência religiosa aqui do Ocidente, né, é a crença, né, é a base religiosa judaico-cristã. E o texto, né, para isso, né, o texto mais que se aproxima é o texto da Bíblia, tá bom? Então, sempre vou estar citando ao longo da aula alguns textos bíblicos, alguns eu vou estar mostrando na tela e outros vou deixar a dica para que vocês busquem depois, tá bom? Podem até ser cobrados em atividade, então vamos prestar atenção, vamos nos esforçar, vamos estudar direitinho, tá bom? Gente, primeiro, o que é transcendente, né? Ah, professor, você falou transcendente, o que é transcendente? Transcendente, de acordo com o dicionário, é a qualidade do que é transcendente, ou seja, que transcende, que está de forma, até destaque aqui, ó, superior, sublime. Quando eu digo que Deus é transcendente, estou dizendo que Deus ele é superior, ele está acima, ele está distante, tá certo? Vamos entender melhor daqui a pouco esse conceito quando nós começarmos a fazer umas comparações aqui, tá bom? Não pensa com isso que João Paulo está falando, não, João Paulo está falando que Deus está longe, mas ao mesmo tempo chega uma pessoa e fala que Deus está perto. E aí, Deus está perto, está longe, Deus está perto e longe, como é? Como eu disse, dá um nozinho às vezes na cabeça da gente, né? Como vocês costumam dizer, a gente buga um pouquinho no começo, mas vocês vão ver que é bem simples, tá bom? Então vamos entender transcendente como aquilo que é superior, tá ok? Vamos lá, vamos seguindo. A filosofia, pessoal, ela explica da seguinte maneira: transcendente é o ser, cuja existência não é demonstrada pela experiência. Ou seja, transcendente é tudo aquilo que nós não podemos provar através de experiências. Não é? Quando a gente diz assim, por exemplo, nenhum cientista prova que Deus existe. Tem até uma música que fala, né, algo mais ou menos assim. Cara, realmente não tem como a gente provar através da ciência, né? Tem uma prova concreta, científica, para pegar, não, isso aqui é a prova da existência. Não tem como mais demonstrar através da experiência, tá certo? Por quê? Porque ela ultrapassa a experiência. Mas ela é necessária para compreender a nossa experiência. Ou seja, a filosofia explica de maneira bem direta que transcendente, tem até um ponto e vírgula aqui separando, ó, é Deus, tá bom? Então, transcendente é Deus. É assim que a filosofia tenta explicar, tá certo? Então, a existência, né, o ser cuja existência não é demonstrada pela experiência, ou seja, nós não temos como fazer uma experiência científica em laboratório para dizer, não, isso aqui está provando que Deus existe, tá bom? A gente não tem. Na teologia, ou seja, na ciência que estuda Deus, né, a palavra teo, Deus, logia, estudo, né, diz que Deus é transcendente. Olha o que a teologia explica, ó. Deus é transcendente na medida em que ele está acima da criação e não é limitado por ela. Ou seja, nós não podemos limitar a Deus, em outras palavras, né? Para a gente entender melhor, gente, para ficar mais fácil de compreendermos, dizem que Deus tem 3 características. Deus ele é onisciente, ou seja, Deus sabe tudo. Em outro vídeo eu vou explicar isso melhor para vocês. Deus é onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E também Deus é onipotente, ou seja, Deus pode todas as coisas. Quando a gente fala que Deus é transcendente, nós estamos nos direcionando aí ao pensamento onipresente, aliás, onipotente de Deus, ou seja, que Deus ele pode tudo.
ele está longe, mas ao mesmo tempo ele pode tudo. Estamos também dizendo que Deus ele é onisciente, ou seja, que Deus ele sabe de tudo. A onipresença de Deus a gente vai entender melhor quando nós formos estudar a imanência, tá bom? E depois em outro vídeo, como falei para vocês, eu vou explicar essas 3 características. Então, não sendo limitado pelo espaço e pelo tempo, como é o mundo natural. Ou seja, Deus está longe, ele está galáxias de distância daqui, então ele vai demorar anos-luz para chegar. Não, não, não. Pelo que nós entendemos na teologia, ele não é limitado pelo espaço, também não é limitado pelo tempo. 24 horas para nós não é 24 horas para Deus. 1 quilômetro de distância para a gente não é 1 quilômetro de distância para Deus, tá certo? Continuando. Já o que é imanente, né? Até coloquei aqui uma foto, eu acho muito bonita essas imagens, né? Essas imagens aqui. Eu acho elas muito bonitas, verdade? Imanente é aquilo que permanece, ou seja, permanência, que persiste, que reside na própria essência do todo. Quando eu digo que Deus é imanente, eu quero dizer que Deus está presente na criação, ou seja, ele permanece. Ele não criou e ficou lá, não. Ele criou e permanece. Aí o camarada agora para e diz, oxe, peraí, Deus ele é transcendente, ou seja, ele está longe, está acima, e Deus é imanente, ou seja, ele está dentro da criação. Como é isso? Como é que Deus ele é as duas coisas ao mesmo tempo? Vamos lembrar que um dos atributos é que Deus ele é onipotente, ou seja, ele pode tudo, né? Mas vamos continuar aqui para a gente entender melhor isso aqui, tá bom? Vamos lá, seguindo. Deus seria imanente e transcendente, então, ou seja, ele é imanente e transcendente ao mesmo tempo. Como é isso aí? Vamos lá. Primeiro, Deus ele é imanente em sua criação, porém ele é transcendente com relação a ela, ou seja, ele é presente na criação, porém ele está também acima dela. Ele é superior à criação, ou seja, ele é presente, mas é superior. Não é porque ele é presente que ele é igual. Também não é porque ele é superior que ele é distante, tá certo? Então, Deus está presente dentro de sua criação, e isso é o que nós chamamos de imanência, certo? Lembrando, não é porque ele é superior que ele não pode estar junto da criação. Também não é porque ele esteja junto que ele é igual à criação. Deus não é uma mera qualidade da natureza nem da humanidade. Ele está acima disso. Ou seja, Deus ele não é algo igual a nós. Ele não tem a mesma qualidade que nós. Ele não é da mesma forma que nós. Ele está acima de tudo isso. A esse atributo nós chamamos de transcendência. Tá ok? Dá um nozinho, mas vamos tentar simplificar para vocês, tá bom? Descomplicando. Imanência, ó, a hora de entender é essa, viu gente? Presta atenção aí, ó. A hora de entender é essa. É aquilo que eu faço. Se a gente piscar o olho, a gente se perde todo no assunto. Imanência é Deus presente dentro de sua criação. Ou seja, é Deus ele estando junto com a criação. É Deus estando junto com todos nós aqui, tá bom? Então, ele vive em sua criação. Ele vive entre sua criação. Aquela imagem do presépio. A palavra, o nome de Jesus, Emmanuel, significa Deus conosco. Ou seja, é Deus imanente, é Deus dentro da sua criação. Jesus, na verdade, era Deus, né? Como algumas religiões tentam explicar. A transcendência, eu costumo dizer que transcendência é Deus sendo Deus. Como diz na música, né? Se Deus quiser, ele é Deus. Se ele não quiser, ele é Deus. Então, é ele vivendo acima de sua criação. Ele vive dentro da criação, ele vive próximo da criação, ele vive junto da criação, mas ao mesmo tempo ele é acima da criação. Tá bom? Então, não é difícil de entender. Imanente, tá certo? Esse pedacinho aqui é o que vai nos fazer entender, ó. Vou pegar aqui o meu lápis. Pronto. Imanente é aquilo que está dentro, que está junto. Esse pedacinho significa dentro, junto, tá ok? Transcendente, ou seja, aquele que transcende, aquele que está acima, aquele que está fora, tá bom? Então, imanente é Deus presente na criação. Transcendente é Deus
superior, acima, Deus distante, entre aspas, né, em questão de poder, em questão de importância da sua criação, ok? Ó, vamos para a Bíblia agora. Lá no Novo Testamento, livro de Atos, tá bom? Quem tiver a Bíblia em casa, é ótimo. For ler a Bíblia, é bom até para vocês aprenderem a manipular a Bíblia. Quem não, sair na internet e pesquisar esses textos. Mas, ó, Atos 17, 25 e 28 diz o seguinte: Deus dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Como é que a gente vai conseguir se mover em algo que está longe, em algo que está distante? Então, esse texto prova a imanência de Deus, ou seja, prova que Deus está dentro da sua criação, tá bom? Para vocês também, né, depois pesquisarem aí, Jó 12:10, Colossenses 1:17 e Jeremias 23, 24, tá bom? Capítulo, versículo, tá bom? Depois a gente vai dar uma olhadinha nesses textos para vocês entenderem, né? Nas atividades a gente vai ver esses textos. Então, ele dá a todos a vida. Então, se ele dá a todos a vida, significa que ele é mais poderoso, que ele tem algo para nos dar. Então, ele seria transcendente nesse aspecto aqui. Porém, no aspecto mais essencial, né? No aspecto mais essencial do texto, nele nos movemos, existimos, aliás, movemos, vivemos e existimos. Para nós nos movermos, vivermos e existirmos dentro de Deus, é preciso que ele esteja próximo da gente. Então, ele é imanente. Com relação à transcendência de Deus, agora, vamos lá. Isaías, né, texto aí do Antigo Testamento, 55, 8 e 9. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, ó, destacar aqui, tá bom? Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações, minhas ações, estão muito acima dos seus. Acima, ou seja, da ideia de superioridade. Então, o texto de Isaías está afirmando para a gente que Deus ele é transcendente. Pegou agora. Pensa bem. Se na mesma Bíblia que fala que Deus é imanente, fala que Deus é transcendente, como é que eu vou saber qual é o atributo de Deus? Como é que eu vou saber se Deus é transcendente ou se Deus é imanente? Gente, Deus na verdade é os dois. Tá certo? Veja esse texto bíblico aqui. Esse outro texto aqui também de Isaías, tá bom? Porque assim diz o alto e o sublime. Isso aqui, quando se fala alto e sublime aqui, iniciando com letra maiúscula, está se referindo a Deus, tá bom? Que habita na eternidade, cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito. Se está num alto e santo lugar, distante, se é distante, então isso aqui é o quê? Transcendência, isso mesmo. Prova que vocês estão acompanhando, presta atenção aí. Como também com o contrito e abatido de espírito. Ele está habitando junto com o contrito, né? Com aquela pessoa contrita com Deus, aquela pessoa que se aproxima de Deus, mas também está abatido de espírito, significa que ele está perto. Então, se ele está perto, então ele é... Isso aqui é o quê? Imanência. Então, num texto bíblico só, vê que interessante. Nós buscamos textos para provar imanência e transcendência. Nesse único texto aqui de Isaías, nós estamos vendo que Deus ele é imanente e também é transcendente, né? Então, observe que no único texto tem a prova dos dois atributos de Deus. E aqui, nós temos outros textos que vocês também podem verificar. Vocês vão encontrar dentro do mesmo texto o atributo da imanência e da transcendência de Deus, tá certo? Carta aos Efésios, né, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 6, e Jeremias, Antigo Testamento, 23, capítulo 23, verso 23, tá bom? Então, ó, outros exemplos aí, Isaías 40, 22, tá certo? O texto aí do profeta Isaías.
O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. Dá para ter uma ideia que Deus ele é imenso, nesse sentido aí, né? Nesse texto aí de Isaías, que ele está longe, que ele se assenta no trono do céu, que ele estendeu os céus como um véu, que armou como uma barraca para neles morar. Então a gente tem aquela ideia de um Deus bem distante, bem longe, né? Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, quando meu tio me falava que Deus ele era grande, eu imaginava realmente Deus sendo um gigante, assim, tipo professor Ricardo, coisa e tal. Imaginava Deus sendo imenso. Só que aí ele me dizia, não, ele é grande em poder. Ele é do tamanho da gente como pessoa, ele até dizia assim. Mas ele é grande como em poder. Já a imanência, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Para alguém se inclinar para ouvir uma pessoa, essa pessoa tem que estar perto. Então, esse texto de Salmos, ele mostra o atributo da imanência de Deus. Então, Isaías está mostrando a transcendência, enquanto Salmos está mostrando a imanência, tá ok? Vamos seguindo, gente? Ó, vamos aos perigos agora. Vê só, perigos assim, teologicamente falando, tá bom? Quando a gente acredita em um Deus apenas transcendente, a gente corre o risco de nos tornarmos teístas. O que são os teístas? Os teístas são aquelas pessoas que acreditam que Deus ele criou o mundo, só que tipo, criou e deixou a humanidade se virando, tá bom? Então, aquelas pessoas que acreditam que Deus ele tenha criado, que Deus tenha feito o mundo, que Deus tenha montado tudo, tenha dado corda no relógio e tenha deixado as coisas acontecerem, tá certo? Então, isso aí é quem acredita apenas na transcendência. Já para quem acredita apenas na imanência de Deus, corre o risco do panteísmo, ou seja, achar que tudo é extensão de Deus, ou seja, que a pedra, a tartaruga, o passarinho, a árvore, as pessoas são extensão de Deus. Ah, não posso matar aquela tartaruga porque ela é Deus também, tá bom? E agora, pessoal, né, vocês vão fazer a leitura do texto da apostila, né, páginas 14 e 15, o texto sobre imanência e transcendência. Vão assistir aos vídeos complementares e vão resolver as atividades que estarão propostas, tá bom? Qualquer coisa nós estaremos por aqui dentro do horário de aula para tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Então, até a próxima aula.